Bom dia, boa tarde, boa noite, meu Brasil! Estamos aqui na maior feira de supermercados do mundo, a PASShow 2023. É com muita alegria que eu, Camila Santana, direto do Goiás, estou aqui apresentando para vocês o nosso podcast Varejo Delas. Estou muito contente de receber vários convidados, várias pessoas ilustres aqui durante essa semana. É um projeto que nós estamos iniciando para trazer conteúdo para todo mundo que está aqui presente na feira e para quem não poderá vir à feira também. Não se esqueçam que esse vídeo estará nas nossas plataformas, principalmente no canal do YouTube da VR Software. E eu estou muito feliz em começar esse projeto, porque o Varejo Delas é um podcast voltado principalmente para empreendedorismo feminino e a nossa representatividade. Estou aqui com uma convidada brilhante, ninguém mais, ninguém menos que Sandra Takata, presidente do Instituto Mulheres no Varejo. Olá, Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada para vocês, obrigada, Cá, sim, muito animada, do Goiás. Do Goiás, sim, o chapéu e a bota tá tudo aqui, ó, escondidinho. E eu queria agradecer esse espaço, né, da Subclass, VR Software, para que todas as mulheres aí do Instituto do Varejo, do Mulheres do Varejo, estejam aqui presentes e vamos falar aí. Eu tô super animada porque tem muito conteúdo bacana. Lembrando, gente, que a PASShow é a maior feira de supermercados do mundo. Ela movimenta bilhões de reais, interfere em várias empresas no país inteiro. E a VR Software está pelo 7º ano consecutivo na feira. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu fiz alguns estudos em relação ao perfil das minhas entrevistadas. E a Sandra, como tem uma trajetória brilhante em relação a essa representatividade feminina, nós vamos falar muito sobre esse tópico hoje. Mas é importante ressaltar, gente, esse conteúdo não é só voltado para mulheres, né, Sandra? Justamente. O que a gente quer... Isso. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de inclusão, a gente fala de união de homens e mulheres, enfim, de todos os gêneros. E é importante a gente ressaltar o espírito colaborativo, porque as mulheres, durante muitos anos, é lógico que nós sabemos em relação à questão de preconceito, o quanto que é difícil essa inserção das mulheres no mercado, principalmente quando a gente traz para o varejo e para a tecnologia, né, Sandra? Principalmente. A gente tem alguns desafios, e uma das principais barreiras hoje, que hoje os homens não conseguem ainda fazer, é, na verdade, a maternidade. Sim. Então, eu acho que, em relação à maternidade, o que a gente fala dentro mesmo do Instituto Mulheres do Varejo é que a maternidade ela tende a ser normalizada. Porque quando a gente engravida, a gente nunca engravida por uma escolha nossa. Sim. E a gente sempre fica preocupado com a promoção. Ah, não é hora agora. Medo de preconceito. Outras. A gente acha também que não vai poder... vai poder viajar. E outra série de coisas. Então, a maternidade é uma das principais barreiras. Lógico que temos outras na sociedade que a gente também tende a resolver. Por exemplo, no varejo, a gente tem um grande problema quando há empresas grandes espalhadas no país, nós não temos muitas gerentes regionais. Porque quando surgem essas vagas, normalmente elas são ocupadas por homens. E por que isso? Porque é muito normal na sociedade que quando um gerente regional ele é promovido, o que acontece é que ele tem de mudar de cidade. Quando acontece isso, o que nós mulheres fazemos? A gente acompanha o marido, não é, cara? É muito normal que faça isso. Todas as vezes. Só que quando isso acontece, quando o contrário acontece, então os homens eles não acompanham as mulheres, mesmo que elas ganhem 3 vezes mais. É uma questão até de preconceito da sociedade, porque uma coisa enraizada na cultura. Isso, você imagina, né?
você vai falar assim, olha o cara sendo bancado pela mulher. Sim. Né? Isso menospreza o cara o vagabundo. homem. Né? Com certeza. Então, assim, não é só do lado feminino que a gente trabalha lá dentro do Instituto, mas essa conscientização coletiva Sim. da união e da sociedade que a gente precisa resolver. Né? Então, essas barreiras impedem também que as empresas deixem de ser diversas, principalmente na alta liderança, e deixem também de faturar mais, porque quando a gente tem uma diversidade, seja ela de gênero, seja ela cultural, religiosa, a gente tem outro olhar, a gente sabe, é o que eu sempre cito. Recentemente a gente descobriu uma empresa renomada de sapatos femininos que não tinha uma diretora mulher dentro, né, uma empresa voltada para o mercado feminino e que não tinha uma mulher na liderança. Então você imagina que é assim, mas eles dizem, mas o marketing as estilistas são. Mas se eu chego lá na diretoria e falo assim, não gostei desse sapato, isso aqui não vai vender. Isso é uma decisão masculina de um produto feminino. Eu tenho certeza que se eles tivessem uma diversidade dentro da gestão mesmo, né, da diretoria, eu tenho certeza que eles iriam ganhar muito mais. Com certeza. Então é por isso que a gente fala, a gente não quer acabar com o masculino na liderança. Nós queremos o quê? É que a gente possa ter essa escolha. E como ainda a gente está numa sociedade muito machista, a nossa escolha é importante, porque se a gente também não quiser ser diretora ou CEO por causa dos nossos filhos, que isso também seja aceito. Porque a gente primeiro tem de resolver outras barreiras. Sim. Né? Então, começa pelas lideranças, mas há uma barreira à sociedade enraizada culturalmente. Então, a gente tem de entender o outro lado também. Então, as empresas têm de ser mais humanas para poder captar isso. E outra, a gente sempre fala, quando nasce uma mãe, nasce uma líder. Com certeza. Né? É a maior liderança na vida. Puxa vida! É o que eu falo, a gente está carregando uma vida dentro da gente. Sim. E o que eu sempre bato na tecla, nós mulheres a gente acaba fazendo um trabalho voluntário para a sociedade. Sim, com certeza. Por quê? Porque a gente está criando cidadãos saudáveis, clientes, futuros clientes, só que a gente, ao mesmo tempo, não tem nem tempo suficiente para amamentar uma criança se a gente trabalha no corporativo. E como é que então a gente faz isso? Precisa equalizar esses horários, essas demandas, porque criar um ser humano não é uma tarefa fácil. Não é. Eu tive, por exemplo, a minha mãe foi viúva, muito nova, com 2 crianças pequenas. Como que ela conseguiu liderar uma casa, trabalhar, cuidar dos 2 filhos? Como que as empresas veem isso? Essa necessidade que existe. E hoje a gente tem um problema social. Porque a maior parte hoje dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Sim. Há 12 milhões de crianças sem o nome do pai. É um número absurdo. Você imagina que há uma responsabilidade também do homem nesse sentido? Na construção, na verdade, de uma família, de uma pessoa. E com esses números fica comprovado que ou o homem cai fora, ou ele também não quer aquilo para ele. E o que acontece? A responsabilidade acaba sendo nossa. E a gente tem o quê? Tem de começar a atuar no corporativo, trabalhar. Muitas começam vendendo marmita, fazendo comida, né? Antes de sair de casa para arranjar um emprego realmente. Então, como é que a gente faz isso e resolve esse problema social? A gente precisa, como líderes, também lembrar desse período, não enxergar isso como a maternidade
como um preconceito. Porque a gente sabe, quando a gente engravida, todo mundo fala que muda os hormônios, que a gente não consegue pensar direito, que a gente sai muito. Gente, é uma outra fase. Uma outra fase muito responsável. E mexe muito com a cabeça da mulher. Muito responsável. Mas, realmente, ela se torna uma líder. Porque a gente tem de comprovar muito mais hoje, quando a gente engravida, que a gente está trabalhando. Porque senão a gente não é bem vista. Né? Então, todo esse esforço acaba passando para essa criança também. E como é que a gente, então, sabe? Lógico, isso melhorou muito. Havia empresas que antigamente, quando uma mulher engravidava, ela era tirada do centro de custo. É um absurdo isso. E quando ela tinha de voltar, ela tinha de ficar buscando em qual departamento ela podia voltar ou pedir para o chefe falar assim, não, me coloca de novo lá. Mas olha a pressão. Quase pedir, pelo amor de Deus, para ela se manter numa empresa, justamente por conta dela gerar uma vida. É isso. Não é um absurdo? É um absurdo. É um paradoxo da sociedade que a gente não entende. E a gente ainda tem de mudar muito o nosso mindset. Com certeza. Porque a gente continua pensando primitivamente como homem das cavernas. Teve revolução industrial. Os homens estavam lá trabalhando, depois as mulheres, com guerras, vieram para o mundo corporativo, suprir uma necessidade e continuaram no mundo corporativo e isso tudo se desenvolveu. Só que a gente continuou, na verdade, com a mesma cabeça. Como é que a gente traz, em pleno século XXI, para isso? A gente tem de abrir mais diálogos, a gente tem de trazer os homens para a conversa. É por isso que você começou dizendo, né? O podcast não é só delas. Não é só delas. É para todo mundo. É para todo mundo. Todo mundo. A consciência vem. Eu percebo muito que os homens têm essa consciência quando ele tem filhas. Porque aí você começa a sentir na pele. E aí começa realmente uma mudança. Mas a gente não pode esperar que só quem tenha filhas faça isso. Que isso vai acontecer. E uma coisa bem interessante, Sandra, é em relação ao próprio trabalho do Instituto Mulheres no Varejo. Porque nós sabemos que o varejo é um segmento há muitos anos dominado por homens. Tanto na gestão, na operação, na liderança. Como que você vê a importância do trabalho das mulheres justamente nessa posição de gestoras? Porque muitas vezes, eu que trabalho no mercado há muito tempo de tecnologia, atendendo vários segmentos, vejo quanto que às vezes as mulheres têm até medo de enfrentar uma liderança, de enfrentar uma diretoria, de ocupar um cargo desse nível, por preconceito, ou às vezes por se achar incapaz, de achar que talvez não consiga dar conta daquilo. Então, eu queria ouvir de você que está nesse instituto com esse trabalho incrível. Como que você vê a importância desse trabalho, da representatividade das mulheres na liderança, dentro do varejo? Para você ter uma ideia, 80% das shoppers, ou seja, das clientes no varejo, são mulheres. Quando a gente entra numa operação do supermercado, você olha primeiro as operadoras de caixa, olha os fiscais de caixa e acha que o varejo realmente ele é dirigido por mulheres. É 100% feminino. Parece, né? Sim. E ele, assim, normalmente você tem aí uma faixa entre 60, 50, 60, até 70% de mulheres no varejo como um todo. Só que, quando você chega na escala da diretoria, esse número desce. Absurdamente. Absurdamente. Não há espaços ainda hoje para isso. E aí, é esse o trabalho do Mulheres do Varejo. A gente começou pensando nisso. Foi nessa questão da gente se unir, para a gente discutir quais eram as barreiras.
O que nós podemos fazer? A gente também tem o que você disse, muita síndrome da impostora, né? Com tudo que a gente carrega e esses preconceitos, a gente sempre pensa assim: eu não vou ser capaz. Será que eu dou conta? No entanto, nós, assim, assumimos hoje, a maior parte das cadeiras hoje nas universidades são de mulheres. A gente tem primeiro turno de trabalho, segundo turno de trabalho e ainda terceiro turno, às vezes, de uma faculdade. Eu falo muitas vezes que as mulheres estão muito capacitadas, muito desenvolvidas. Por uma questão de preconceito ainda. Às vezes da própria mulher. Totalmente enraizada nisso, porque muitas mulheres, até para ocupar esses cargos, elas precisaram se masculinizar. Concordo. Hoje, você precisa mudar isso. A gente tem de ser o que a gente quer. A gente tem de estar onde a gente quiser. Então, a gente precisa transformar isso numa nova visão. Fazer com que a gente também possa ocupar os espaços e pensar também num futuro sustentável. Porque a diversidade também traz lucro quando você está na diretoria. A gente também, o outro problema muito sério que a gente sempre ouve dentro do Instituto é a questão de assédio. Constantemente, inclusive. Todas nós temos um caso, pelo menos, para contar. Em toda, assim, carreira, a gente tem sempre um caso. Sim. A gente fez uma pesquisa recentemente com 200 mulheres do varejo e indústria. E a gente mostrou aí que praticamente 65% das mulheres elas sofreram assédio dentro do local de trabalho, tá? 46% das mulheres relataram isso e era nada para ser foi um lugar resolvido. Seguro. Então, há algumas barreiras que a gente precisa resolver, que também é esse. Ninguém deu permissão para que os homens, por exemplo, toquem na gente sem o nosso consentimento. Sim. E aquela coisa do agora o mundo tá chato, a gente não pode mais falar nada. E agora... Gente, a gente tem de abrir e ser muito humilde para aprender. O que não pode é você ser preconceituoso, racista, xenofóbico, machista. Esse mundo é o chato. Agora, quando a gente passa a mudar, é uma estranheza, porque todo mundo quer ficar na zona de conforto. E aí vem com essa questão, que para mim é uma crença limitante, de falar que o mundo está muito, muito chato, né? Agora eu não posso falar aquilo, não posso falar aquilo, eu não posso, né? A geração mimimi? Todo mundo fala assim, não é mimimi, gente. A gente precisa mudar. Sim. A gente tem uma troca de geração acontecendo e a geração que está vindo, ela está se posicionando. Sim. E é extremamente importante esse posicionamento. Totalmente. De todos os lados. De todos os lados. De todos os lados. Porque se, por exemplo, você é assediada e você relata isso para um RH e o RH não faz nada, é melhor que você peça demissão. Sim. Eu sempre digo isso para as mais novas, para essa geração que está vindo. Sabe por quê? Porque são empresas que a gente não quer estar. Não vale a pena. É inegociável a gente sofrer por isso. A gente acabar com a nossa saúde por isso. Então, a gente precisa mudar a mentalidade até depois da pandemia, né? Que nós ficamos sobrecarregadas, sofremos, né? Todo mundo sofreu com isso, com a pandemia. As mulheres mais ainda, que nós viramos mães, professoras, faxineiras, enfim. Então, a gente tem de mudar. E essa mudança não é uma coisa fácil, cara. Mas a gente tem de ter a humildade para a gente começar como líder a fazer isso.
E nós estamos com esse trabalho incrível que vocês estão fazendo em relação ao Instituto Mulheres no Varejo. Eu acho extremamente importante essa força-tarefa, porque muitas mulheres às vezes se sentem acuadas, desprovidas de apoio. Eu, por exemplo, tive um caso excepcional, porque eu tive uma criação maravilhosa por homens incríveis. Então, eu acho importante ressaltar esse fato do quanto que homens brilhantes, homens maravilhosos, eles contribuem para desmistificar toda essa questão da representatividade feminina. Os homens têm um papel fundamental nisso. Os pais, os irmãos, os líderes. E quando a gente fala isso, a gente fala que há um masculino dentro do feminino e há um feminino dentro do masculino. Faz todo sentido. Né? Então a gente tem de trabalhar com tudo isso. Certos conceitos que a gente teve no passado, talvez hoje não funcionem mais. E a gente tem de aprender a lidar com eles. E isso é importante. Eu tenho certeza, por exemplo, que esses homens brilhantes a quem você se refere, eu tenho certeza que assim, essas empresas foram maravilhosas para trabalhar, que trazem resultado, que trazem, sabe, um aprendizado muito grande. São aquelas empresas que têm um baixo turnover, que têm um faturamento ainda maior. E isso é que as empresas, tanto é que os fundos de investimento hoje, nos relatórios, eles pedem esse índice. Qual é o seu índice de mulheres dentro da gestão? Como é que você está lidando com tudo isso? Por quê? Porque eles viram que isso dá realmente mexe no faturamento, tem um aumento do faturamento. Com certeza. E um dos assuntos que eu vejo que está assim, up no momento, tanto na NRF quanto na Euroshop que aconteceram esse ano, é sobre ESG. Perfeito. Principalmente em relação à parte social, que é esse envolvimento da sociedade, a governança corporativa. Isso tudo tem a ver com quebra de preconceitos, com essa permissão, entendendo os perfis, gêneros, inclusão social. Esse é um assunto extremamente importante e a gente precisa tocar muito nesse tema. A representatividade feminina, ela é só a ponta do iceberg. Nós podemos ter várias camadas dentro disso quando a gente fala em representatividade, né? É isso, Cá. Se a gente não fizer esse movimento, o mundo ele não é sustentável. Sim. O tanto de lixo que a gente produz, o tanto de preconceito que a gente tem em relação a muitas coisas. E a gente não está falando só de gênero, a gente está falando de cultura, a gente está falando, sabe, de religiões. São vários aspectos. A gente tem polarizações acontecendo e menos diálogos. A gente tem leitores de manchete e menos leitores de livros. Sim. Né? Como é que a gente vai, então, mudar essa sociedade? As rodas de conversa, né? Eu falo assim, eu costumo ouvir muitos podcasts hoje, quando eu estou dirigindo, para aprender um pouquinho mais, para ouvir o que o outro está falando e ter empatia para isso. A informação é tudo. A informação é tudo. Mas uma informação que você realmente busque, que não seja fake news. Com certeza. Não é só leitor de manchete, é você ir realmente em busca da informação correta, da informação séria, para que a gente possa realmente criar um mundo sustentável. A gente tem até, com tudo isso acontecendo, outro dia eu vi uma pesquisa que me chamou a atenção, porque mostrava que a taxa de natalidade já vai começar a cair em 2030. Tá aí pertinho, então. Tá muito perto. Por quê? As relações vão começar a se mudar.
novos casais formando. Sim. E há muita gente também Os que não quer ter relacionamentos filho. estão se transformando. Como então, exatamente. que a gente vai lidar com o envelhecimento da população, com menos clientes, talvez menos crianças. Será que a gente está preparado para tudo isso? É muito assunto, né, Sandra? E o Tadeu já tá aqui pegando do nosso pé, porque o nosso tempo se já deixar, tá a gente vai falando. Sim, mas é por isso, pessoal, que nós teremos aí ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, muito conteúdo bacana. A intenção do Varejo Delas é justamente trazer esse olhar feminino, esse espírito colaborativo, não deixando de lado em relação à questão da representatividade dos homens também. Importante falar para vocês, gente, teremos um QR Code aqui em relação ao e-book, porque VR Software não é só sistema, nós também trazemos informação e conhecimento justamente para vocês. Então, vamos deixar disponível aqui para vocês. Nosso vídeo estará disponível na plataforma da VR Software no YouTube. Tem mais algum recadinho, Tadeu, para passar para o pessoal? Todas as terça-feiras, né? Todas as terça-feiras vamos liberar os vídeos dos conteúdos do nosso podcast Varejo Delas. E teremos várias convidadas especiais e brilhantes, assim como a Sandra. Eu te agradeço imensamente, é um prazer falar com você, não só pela representatividade que você tem, mas por você ser uma mulher brilhante no segmento do varejo. Obrigada a você, Cá. Obrigada às Puclés, VR Software. E eu quero que todas as mulheres do Instituto Mulheres do Varejo também venham com a gente, acessem nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Como que Facebook. a gente acha vocês nas redes sociais, Sandra? Vocês podem procurar por Mulheres do Varejo, tanto no LinkedIn como no Instagram. Vocês podem também acessar o nosso site, mulheresdovarejo.com.br. Podem entrar em contato por esses canais que a gente vai estar respondendo. Todas as mulheres que fazem parte do ecossistema, a gente tem o pessoal da VR Software também dentro do nosso grupo. Todas as mulheres podem fazer parte. Somos mais de 300 executivas hoje. É muita mulher, hein? Muita mulher. Para transformar esse ecossistema num lugar onde nós mulheres possamos ter nossas escolhas. Então venha com a gente. Obrigada, Sandra, mais uma vez. Lembrando mais uma vez, o QR Code que nós disponibilizaremos é o Supermercado do Futuro. Um e-book que está incrível. Gente, precisamos estar atentos às tendências do supermercado. E é por isso que a APAS Show vem aí com muitas novidades e principalmente tecnologia para vocês. Eu quero agradecer. Compartilhem, por gentileza, esse vídeo, deixem os comentários, mande para clientes, para amigos, fornecedores e vamos desfrutar desse conteúdo que está incrível. Obrigada, pessoal!